Vamos falar da tabela periódica. Bom, o início do século XIX foi marcado pela descoberta de muitos elementos químicos, né? Então, no entanto, os cientistas não sabiam de que maneira poderiam organizá-los. Vários estudiosos tentaram organizar esses elementos. Porém, em 1869, a tabela começou a ganhar forma, quando Dmitri Mendeleev propôs uma organização baseada na ordem crescente de massa atômica. Em 1913, o físico Henry Moseley montou uma tabela que, no geral, é igual à que se usa nos dias de hoje, baseada no número atômico. Então, na tabela periódica moderna, os elementos estão dispostos em ordem crescente de número atômico. Vamos falar das séries ou períodos? O período corresponde à quantidade de níveis de energia, ou camadas, como a gente vai ver nos exemplos. Então, os períodos são um total de 7 e são as linhas horizontais que a gente tem na tabela periódica. Então, olha os exemplos. Nós temos aqui o berílio, tá? Ele tem número atômico 4. Fazendo a sua distribuição eletrônica, a gente observa que ele está em 2 camadas. Como ele tem 2 camadas, então ele está localizado no segundo período. Já o alumínio, pela sua distribuição eletrônica, tem 3 camadas, então ele está localizado no terceiro período. Agora a gente vai falar dos grupos ou famílias. Nós temos no total 18 famílias, ou seja, 18 linhas verticais. Nos grupos, elementos químicos possuem a mesma distribuição eletrônica da camada de valência. Tem propriedades químicas semelhantes. Então, olha os nomes das famílias, tá? Então, eu vou pegar aqui a tabela periódica para a gente fazer um comparativo. Então, esse daqui é o primeiro grupo, é chamado de metais alcalinos. Depois a gente tem o grupo 2, que são os metais alcalinos terrosos. Toda essa parte aqui de baixo são os elementos de transição, essa parte mais baixa aqui da tabela, tá? Então, são os elementos de transição externa e aqui transição interna, porque, ó, pela cor a gente observa que essas 2 séries aqui, elas são inseridas aqui, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o grupo 13, 14, 15, 16, 17, 18. O grupo 13, 14, 15 leva o nome dos elementos iniciais aqui, ó, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. Aí a gente tem aqui a família dos calcogênios, halogênios e, por último, os gases nobres, tá? Então, ó, essas 2 séries aqui, elas foram colocadas à parte, porque senão a tabela ficaria muito extensa. Então, ela é chamada de série dos lantanídeos, porque o primeiro elemento aqui da série é o lantânio, e essa daqui é chamada de série dos actinídeos, porque o primeiro elemento é o actínio, tá? Então, ó, a tabela, ela é dividida ainda em metais, que é toda essa parte aqui, não metais e gases nobres, tá? Os metais, eles são sólidos, com exceção do mercúrio, que tá aqui, que é um único líquido, tá? Lá no grupo dos ametais, a gente tem nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, que são gasosos, bromo líquido e o restante são sólidos. Os gases nobres, tá? Então, o nome já está falando, toda essa coluna aqui, que é a última coluna da tabela, são gases, são elementos gasosos. Bom, aí voltando lá ao nosso resuminho. Então, eu coloquei aqui o nome de cada família, tá? Metais alcalino, alcalino terrosos, lembrando que todos os metais alcalinos terminam em S1 e o alcalino terroso em S2. Já a família do boro, carbono, nitrogênio, calcogênio, halogênio e gases nobres, que vai do grupo 13 até o 18, todos eles vão terminar em S2P1, S2P2, P3, P4, P5 e P6, tá? Então, ó, fiz um esboço aqui da tabela periódica para demonstrar que aqui, olha, nesses 2 grupos, todos eles terminam em subnível S. Aqui termina em subnível P, D e F. Aqui é a série dos lantanídeos e actinídeos que está inserida aqui dentro. Esse grupo aqui mais alto da tabela, tá vendo? O S e o P,
P, eles também são chamados de elemento representativos, tá? Enquanto essa parte mais baixa da tabela aqui, ó, que vai do grupo 3 ao 12, é chamado de elementos de transição. Então, essa parte aqui é a transição externa e essa parte é a transição interna, que está inserida aqui dentro, tá bom? Bom, aí a gente vai para os exemplos. A gente vai fazer agora uma relação da tabela periódica com a distribuição eletrônica. Então, eu coloquei aqui o lítio, que tem número atômico 3, fiz a distribuição eletrônica para ele. Como a gente tem duas camadas, então aqui, ó, a gente consegue localizá-lo, ele está no segundo período. Esse S1 aqui, a gente já observou que S é a primeira, são as primeiras famílias. Como é 1, então, família lá, ou grupo 1, que é a família dos metais alcalinos, tá? Já o magnésio, ah lá, ele parou aqui na terceira camada, então ele está no terceiro período. Como ele terminou em S2, então ele está presente no grupo 2, lá na família dos metais alcalino-terrosos. Já o bromo, olha, eu fiz a distribuição eletrônica para o bromo, eu observei aqui, ó, que ele termina na quarta camada, então ele está presente no quarto período. Lembra que eu falei na folhinha anterior que toda vez que a gente tivesse o grupo dos halogênios, o grupo 17, eles terminam em S2P5? Então, esse exemplo está demonstrando isso. Então, é possível a gente obter pela distribuição eletrônica o período e a família dos elementos da tabela periódica.